Esse daqui. Quando surgiu o assunto Lan House, então eu comecei muito cedo como jogador de Counter-Strike. Quando surgiu o assunto Lan House no Brasil, foi uma época que foi ali que eu comecei mesmo. E na época eu jogava bola profissionalmente, jogava no time do colégio, no time do Serete, Corinthians, jogava. Eu tinha 14 para 15 anos e minha vida era jogar bola, era competir. No primeiro colegial eu era capitão do time do colégio inteiro. E aí eu lesionei o tornozelo, luxei o tornozelo, e aí eu tava engessado. E aí um amigo meu virou e falou, pô, tem um negócio lá, Lan House e tal, não jogava Vai ter muito COS videogame, hoje, né? 3J, Então vai ele ter. me levou, e aí eu acho Valeu, que obrigado. o grande contato e a grande coisa que eu descobri do Counter-Strike muito cedo era que as sensações que eu tive com o jogo foi muito parecida com as sensações do esporte convencional. Quando eu vi que passou um tempo, tinha time da LAN, aí tinha campeonato, tinha não sei o que, eu falei, mano, eu não sou bom no jogo, eu não era bom no jogo. Mas eu falei, eu sou bom em treinar, eu tenho a mentalidade de atleta. Eu falava assim, cara, eu vou entrar no time da LAN. Ele virou pra mim e falou, não, você nunca vai fazer parte do time da LAN. E aí ele virou pra mim e falou duro, que daquele jeito, falou, mano, você nunca vai fazer parte do time da LAN, você é ruim. Eu falei assim, mano, Isso é ruim. ninguém vai falar o que eu posso e não posso fazer. E eu fiquei indo todo dia. Ali foi um momento que eu falei assim, cara, ou eu pego essa notícia que não é a que eu quero e transformo em algo que dê né, vejo o lado positivo, ou fudeu. Aí no primeiro campeonato que eles foram jogar, eles falaram assim, pô, tem um lugar no carro, você não quer ir, vai ser no Rio de Janeiro, aí você vai como reserva, pelo menos ver como é que é o campeonato. E aí chegou no campeonato, um menino, ele jogou muito mal o primeiro tempo, aí eles viraram de um tempo para outro e falaram, cara, você não quer assumir? Eu sentei e nunca mais saí da vaga. Eu comecei a treinar, era muito louco, porque eu morava na Zona Sul, minha família tinha se separado, e aí era uma fase de muita dificuldade ali, né? A gente conseguiu um lugar para morar e tal. Fui obrigado a fazer um cursinho, e aí não tinha grana pro cursinho. Então eu consegui uma bolsa no cursinho, Ué. e aí todo dia eu saía de casa às 5h50, 5 horas, a hora mais ou menos que o metrô ali abria, que era mais ou menos esse horário. Pegava o metrô, minha família achava Já vai que era voltar aí, cursinho. mano. Eu ia pra Lan House, pegava às 6h30, 7 horas Caralho, na LAN, mano. que era uma LAN 24 horas no Tatuapé, treinava até o meio-dia. Meio-dia, eu tinha, o cara da LAN não tinha grana, ele me dava um salgado lá, comia o salgado. Meio-dia e meio, voltava a treinar, treinava até às 5. 5 horas chegava o meu time. Aí das 5 às 10, eu treinava com o time. 10h30, 11 horas eu saía Que pra pegar o isso. metrô um pouco antes da meia-noite. Voltava pra casa e 5h30 eu tava lá de novo. Todos os dias durante 2 Caralho. anos eu fiz isso. Caralho. Então, eu virava e falava assim, porra, o cara que tá jogando tão bem quanto eu, ou desempenha muito bem, ele tá treinando 5 horas por dia. Só que se eu treinar 8, se eu treinar 10, se eu treinar 14, eu posso ser melhor que esse cara. E era uma loucura, porque eu tinha 14, 15 anos. 15 anos eu comecei a competir, 16 para 17 anos comecei a ter muito resultado. Então imagina que no meu último ano de colegial, prestando vestibular, na época do vestibular eu tive a primeira viagem pro World Cyber Games, que foi na Coreia. E ou eu fazia o vestibular ou ia pra Coreia. E aí eu decidi pra Coreia. E aí eu imaginei, eu falei assim, cara, o que os outros querem pra mim, foda-se. Ali eu fiz um pacto de vida que eu falei, eu vou fazer o que eu quiser. A vida é minha. O primeiro campeonato que a gente mundial foi em 2001, a gente ficou em 7º do mundo. Quando a gente foi eliminado, eu não era o capitão do nosso time virou pra gente e falou, é isso que vocês querem da vida? Chegar num campeonato mundial pra não subir num pódio? Eu não saí de casa pra isso, vocês saíram de casa pra isso? Eu tinha muita raiva dentro de mim já naquela época, e a competição, ela era um canalizador, eu concentrava aquilo e falava assim, cara, eu vou competir, eu quero ganhar, eu quero ser melhor que as outras pessoas junto com o meu grupo. Então eu passei muito tempo, de 99 até 2007, eu fui jogador e técnico dos times que eu passei, que foi G3X e MBR. Caralho, desde A 1900 minha e pouco família é G3X. pequena, é muito intenso, assim. Eu tive problema. Meus pais se separaram muito novo. Na época que eu comecei a jogar Counter-Strike e que eu competia pra meio que sair de casa, porque eu não queria ver as brigas. Então eu colocava o fone e jogava Counter-Strike e o pau quebrando. Né, problemas em casa acontecendo, não só do casamento, mas a empresa do meu pai e da família estava desmoronando, falindo. Quando eu entrava pro jogo e jogava aquilo, eu tinha que me desconectar, então eu criava um túnel
onde eu aprendi a me concentrar no que eu tava fazendo. Então, era um problema muito grande, mas pra mim eu tentei tirar um aprendizado disso. Falei, fudeu. Rolou isso, eu aprendi a me concentrar. Depois passou um tempinho, quando eu fiz 18 anos, a minha mãe, ela já tava divorciada do meu pai e queria tirar o nome da empresa que tava meio que falida. E aí meu pai chegou e falou, porra, você não tem, a empresa vai fechar. Se você não colocar seu nome aqui, se você não for meu sócio, fudeu. Aí eu virei e falei, porra, ó, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu ganho pouco, mas eu tenho nome, coloca meu nome aí, eu assino as paradas. Nem cheguei aos 19 anos, eu já tinha dívida de milhares de reais. É o que eu falo, velho. Mas você tem que cobrar a vida das coisas ruins? Tem, mas você tem que cobrar das coisas boas do mesmo jeito. Porque muita gente fala assim, porra, o seu pai é um filho da puta. Não, não é. Porque ele pode ter cometido um erro muito grande. Eu não tenho contato com ninguém da minha família. Mas eu entendo que eu consegui perdoar, mas eu não preciso conviver. São duas coisas diferentes. É uma relação que eu aprendi naquele momento e hoje eu aprendi isso, que é do tipo, eu sou grato por muitas coisas boas que aconteceram, sou puto com muitas coisas ruins que aconteceram, mas eu aprendi com tudo isso. Então, do mesmo jeito que me fudeu, são pontos da minha vida que eu levo, que eu lembro constantemente, que é de pegar o telefone do orelhão e falar, porra, eu tenho uma conta no banco, tinha um pouquinho de dinheiro lá que é o que eu recebo, os caras bloquearam a conta. E aí ele virar e falar, se vira, velho, não tem o que fazer. Então eu passei quase 10 anos da minha vida sem poder ter uma conta no banco, sem poder ter um carro no meu nome, sem poder ter um cartão de crédito, sem nada. Essas coisas eram coisas que eu já tava ali lidando. Mas tinham coisas da minha infância, eu fui abusado sexualmente pela minha mãe. E aí, cara, rolou muita coisa, muita coisa. E aí as pessoas falavam, pô, Salve, Lucão. Valeu, cara. Obrigado aí, viu? Tamo junto. Obrigado. Já já tem GCzinho aí com a rapaziada do chat. Tô assistindo aqui a história do Gal aqui. Que eu confesso que nunca tinha assistido, mano. pô, mas isso é relação com sua família, isso e tal. E eu contava as coisas, eu conto as coisas. Porque eu falo assim, eu não posso me envergonhar disso. É legal pra mim? Não é. É legal pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai? Não é. Mas aconteceu e eu também não posso omitir. Né? Então, o que eu fiz foi, com 23 para 24, eu comecei a fazer faculdade, não dava para eu ser jogador, e eu falei, eu posso ser técnico. E foi muito bom. Eu fui campeão mundial como o primeiro treinador de CS campeão mundial, porque não existia essa figura do técnico. Consegui me formar, sair da faculdade. Por que você se formou? Em marketing. Também foi um outro choque para mim, porque eu meio que pagava já minha faculdade, eu que tinha que me virar, eu tinha que fazer as coisas, e eu ia pra aula, sexta-feira não tinha ninguém. Normalmente o cara ia lá, respondia a chamada e ia embora. Eu falava assim, mano, ainda bem que eu não entrei na faculdade com 18, 19, 20 anos. Naquela época eu olhava e falava assim, cara, o cara não estuda, não dá valor àquilo. E aí eu entrei na Samsung como estagiário, não tinha me informado, passou uns 6, 7 meses, eu virei e falei assim, ou vocês me contratam ou eu tô fora. E aí, não, mas nunca contratou, a empresa nunca contratou sem o diploma, não pode estar, tal, não sei o que. Eu falei, então eu tô fora. Chegou um dia, eu fui o primeiro contratado sem diploma da empresa. Eu ganhei 6 promoções em 2 anos e meio e me demiti. Aprendi a dar Olha valor ele pra minha aí. empresa, eu aprendi a dar Tamo valor pro junto, mercado Tigrão. de trabalho. Mas Obrigado, aprendi a dar valor 3 no sentido meses assim, aí. tá ruim, se esforça Pra mais. nós, tamo tá junto. ruim, não precisa Obrigado ficar aí pelo reclamando, eu nunca casamento. reclamei. A empresa pra mim sempre Valeu. foi boa, apesar de eu achar Tamo que eu não junto. ganhava o suficiente. Ou Depois que vamos marcar exigiam uma mais de mim, resenha, mas Tigrão, pra gente sou muito comemorar. contra Tô isso, da jogando. pessoa Daqui ficar a pouco tem. reclamando sem fazer, Te chamo e a aí, pessoa beleza? ficar Pode ser? reclamando e continuar no lugar. Então o que eu A gente fazia? joga Eu um quero CSzinho coisas hoje? melhorar, mas pô, por que você quer? Porque eu tô fazendo isso, isso e isso. Então quando você se mostra uma pessoa boa e que você faz algo muito bem, você vai ganhar as promoções. Te chama aí, E aí então. foi Tamo também junto. um baque que Valeu. eu tive quando eu entrei na empresa. Aí a minha chefe passou nas áreas ali do departamento pra apresentar. E aí chegou pro diretor, aí ela apresentou, aí o diretor falou, porra, o Gaules eu conheço, jogava Counter-Strike e tal, não sei o quê. Meu filho é seu fã. Eu falei assim, caralho, que loucura, porque o estagiário tá entrando na sala de um diretor e ele tá falando que é fã do cara. O segredo, pra quem pergunta assim, eu acho que é você ser grato pelo que você tem. Porque, por exemplo, eu saí, isso foi 2007, eu fui campeão do mundo de Counter-Strike. Eu ganhava um bom dinheiro, eu era uma pessoa vista... Bem sucedido. E dentro da comunidade, né, do Counter-Strike, você tem um cargo ali que o cara fala, caralho, mano, é aquela pessoa. O cara é campeão mundial. E um ano depois, você tá de estagiário recebendo 600 pila, velho. Então. Entrando numa empresa, você é o fucking estagiário de merda. Então, quando eu era estagiário, eu tinha orgulho daquilo. Porque eu virei e falei assim, porra, ou eu vejo isso como um retrocesso e fico louco, ou eu vou ter orgulho disso.
e eu vou ser, porra, adianta eu reclamar, que é aquilo que eu falei, é reclamar sem fazer sua parte. Então eu via que os funcionários chegavam 8 horas, 9 horas, eu comecei a chegar às 7h30, ficava um pouco a mais, comecei a conversar com bastante coreano que tinha na empresa, e aí eu tentar entender um pouco da cultura. Se eu quero almejar algo melhor, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou dar valor àquele cargo? E a pessoa vai olhar e falar assim, porra, quando ele cobrar alguma coisa, ele fez por aquilo. Então esse processo de conseguir as promoções foi muito mais simples, porque ninguém tinha como falar assim, porra, mas ele faz corpo mole, pô, mas eu chego e ele não tá, ele não entrega as coisas. Então eu falei assim, que era a veia da competição, que é aquilo de chegar e o cara falar, você nunca vai ser do time da LAN. Sim, No ambiente corporativo tem um pouco disso, você nunca vai ser o chefe. Mas calma, porque se eu for fazendo as coisas, você vai crescendo. Eles foram me segurando através dessas promoções, e aí quando chegou em 2010, eu entrei em 2008, quando chegou na metade de 2010, teve um campeonato em Los Angeles que a Samsung patrocinava, que era o mesmo que eu fui em 2001, a World Cyber Games. E aí eles me convidaram e falaram assim, você não quer ir pra Los Angeles com a delegação, fazer a cobertura? Eu falei, vou. Mas aí o muito louco foi, eu fui pra Los Angeles, porque eu tava há uns 2 anos, 3 anos afastado das competições. Foi de 2007 pra 2010. E aí quando eu cheguei lá, eu vi, porra, era outro cenário. Não era só mais os 5 jogadores e o coach. Tinha assessoria de imprensa, tinha o cameraman, o cara das redes sociais, tinha, fisioterapeuta. Aí eu olhei aquilo e falei, porra, que louco, né, velho? Por que no Brasil ainda não tá assim? Por que no Brasil a gente não consegue? E aí me deu a sacada de eu produzir conteúdo. Primeiro eu falei, eu preciso produzir conteúdo pra esse mercado de esporte, meio que profissionalizar, e depois eu posso vir com um projeto. E aí foi que eu já tava fazendo um curso de cinema, terminei o curso, fiz cinema, me demiti da empresa, e aí quando eu me demiti da empresa, eu já tava com essa produtora já formada, e aí eu peguei e desci no prédio, né, que era no World Trade Center, desci, comprei a garrafa de vinho, cara, entrei na sala do diretor, falei assim, ele já falou, putz, até sei o que você vai falar. Eu tinha recebido uma promoção fazia 3 meses. Aí ele virou e falou assim, eu sabia que eu ia te perder 1 hora. Aí dei o vinho pra ele falou, ó, quando você precisar de mim, portas abertas e tal. Eu falei, eu cumpri meu papel aqui. E aí, quando eu criei a Seleção Brasileira de Games em 2012, eu falei, eu vou criar um projeto intuitivo que as pessoas possam entender e patrocinar. A primeira cara que eu peguei o telefone e liguei foi ele. Ele tava numa outra empresa, que era a AMD, e ele patrocinou o projeto. Então você vê que uma porta meio que... Eu não saí da empresa e falei, foda-se, eu odeio aqui. Eu criei o projeto da seleção. Antes disso, a gente criou um projetinho que era o piloto, né? Já deu muito certo, a gente voltou a ganhar títulos no Brasil, eu voltei a ser treinador, aí a gente voltou a viajar, a rodar o mundo, ganhar um dinheirinho que era bom. Aí comecei a mexer com campeonato, né? Com transmissão de campeonato. Falei, vou criar Brasil Game League e tal. E aí de 2012 para 2013, eu conheci outros sócios e a gente montou a Agência X5, que foi a primeira agência de transmissão e organização realmente de esporte eletrônico. E foi muito bom, tipo, em 2013 para 2014, a gente colocou 112 mil pessoas numa stream da Twitch. Em 2014, Caralho. A gente conseguiu um contrato, foi meu primeiro contrato milionário, assim, que era o contrato para organizar e transmitir o CBLOL no Maracanãzinho e no Brasil inteiro. A gente fez etapas no Brasil inteiro, terminava a final no Maracanãzinho e a gente fazia toda a parte de organização e transmissão do campeonato. E aí, no ano seguinte, quando eles viram aquilo, eles falaram, porra, é uma realidade. Contrataram uma pessoa de televisão, de esporte convencional e falamos, vamos fazer isso dentro da Riot. Então, quando isso aconteceu, a gente perdeu todos os talentos, a gente perdeu os nossos principais campeonatos, a gente ficou uma situação que a gente falou assim, porra, fudeu. E ali eu fiquei triste de falar assim, porra, velho, morreu algo que eu acho que poderia ter funcionado muito bem. Aí, beleza. Quando a gente montou, pô, foi a primeira agência, depois a gente fez o primeiro evento, a X5 Mega Arena, aí evento de esporte eletrônico, porque, por exemplo, eventos de games não queriam saber de esporte eletrônico. Você não tinha palco de games na BGS. Porque eu virava e falava assim, cara, a gente precisa ir pra esses eventos grandes. Ah, mas os eventos grandes não querem, então vamos fazer o nosso. Então, pô, o primeiro evento deu mais de 70 mil pessoas.
fui mudando de relacionamentos dentro desse processo. Tinha ex-noiva, meio que deu um problema muito grande, porque em 2014 para 2015, quando tava rolando esse negócio da Riot, eu tinha uma relação de 7 anos em que essa minha ex, ela acabou ficando com um dos sócios. Meio que eu perdi a ex pra um sócio, e aí o mercado foi muito duro, porque, porra, mano, você tá... são sócios de uma mesma empresa que trabalham no mesmo mercado. Sim. E de repente a sua ex-namorada, que tá há 7 anos, tava há 7 anos com você, virou a namorada do outro cara. Foi um momento que eu virei e falei assim, cara, eu não fiz nada de errado. Teve parcelas de culpa, acho que dos 2 lados, dos 3 lados que seja. Mas eu falei, eu não vou ficar me remoendo por isso. Mas eu fiquei 1 ano da minha vida trabalhando na empresa com os 2 juntos. Porque era meio que todo mundo sócio. Você fala assim, pô, o tesão da minha vida é fazer isso. E aí, pra eu ir lá, eu tenho que encontrar uma ex com um sócio. Depois que rolou isso, teve a separação, passou 1 ano. Aí eu acho que nesse 1 ano, a gente conseguiu, os sócios conseguiram meio que se entender pra cada um seguir o seu caminho. E aí a gente montou essa arena, eu e o sócio que era da X5 Computadores. Montamos a arena, tava num outro relacionamento também já. Aí eu não tava muito bem por questões assim, pessoais de vida, porque em 2017. Eu comecei a fazer terapia e aí eu comecei a descobrir coisas do meu passado e da minha infância e da minha adolescência, coisas de vida muito pesada. E aí eu comecei até a descobrir assim, falar, pô, por isso que eu tinha raiva, por isso que eu tenho tanta raiva, por isso que, sabe, eu comecei a entender muitas coisas, né? Então eu precisei de um tempo pra mim. E aí nesse tempo que eu já comecei a desenvolver um quadro de depressão, porque foram muitas coisas pesadas em pouco tempo. Eu tava num outro relacionamento, aí eu virei e falei, ó, eu preciso de um tempo pra descansar, não de vida, de trabalho, dessas coisas. Ah, por que você não vende só parte da empresa e fica sossegado? Aí eu falei, beleza, vendi, achei um outro sócio, fiz um negócio, ele me deu lá um imóvel, vendi o imóvel, peguei o dinheiro e falei assim, mano, não tô tão bem, né? Ah, pô, você não tá tão bem, ó, passa esse dinheiro aqui que eu cuido. Aí, mano, passou uma época assim, tipo, poucos dias depois, poucas semanas depois, ela pagou as dívidas que ela tinha, fez os rolês dela, fez não sei o que, virou e falou assim, ó, você tem 24 horas pra sair da minha casa. Aí eu virei e falei, porra, mas... Foi nessas palavras. Teve uma treta, mas aí foram nessas palavras. Eu falei assim, porra, mas e o dinheiro? Que eu vendia a minha parte, e o meu dinheiro? Aí sabe o que eu ouvi? Quanto custou cuidar de você enquanto você tava com depressão? Porque eu olhei aquilo e falei assim, caralho, né, velho? Então você tem 24 horas pra pegar suas coisas e vazar. Nisso daí, eu juntei minhas coisas, e aí eu saí ali nas ruas, achei uma kitnet, literalmente, que é um quarto, pô, e um banheiro. Era isso. Basicamente, um armarinho era isso. Eu achei aquele espaço onde, cara, eu cheguei ali as primeiras noites, eu não tinha cama pra dormir, não tinha colchão, dormia no chão. E aí, naquele momento, eu olhei e falei assim, o que eu faço da minha vida? Falei, eu vou me matar, porque seu mundo acabou, você não tem dinheiro pra comprar o seu remédio, você não tem dinheiro pra comer, mano, tudo deu errado. Eu cheguei a subir na mureta do prédio pra me jogar, era um prédio de 3, 4 andares. Aquele dia eu falei, mano, não vou fazer isso hoje, tocou o interfone, falei, outro dia eu faço isso. Mas, cara, não tinha um dia que eu não levantava pensando, cara, vou me matar hoje. Cara. Teve um momento de vida que, assim, antes de eu ser clinicado com depressão, porque aí, nesse dia que tocou o interfone, eu fui parar no hospital, mano, ali que eu fui... O que era esse interfone tocando? Era essa minha ex, que ela resolveu passar lá pra ver onde eu tava e tal, e aí eu tava em estado de choque, ela virou e falou, mano, você não tá bem. Ela percebeu que ali, ela tinha interrompido alguma coisa, e aí ela me levou pro hospital. E aí no hospital, cara, eu comecei a contar a história pro psiquiatra que tinha lá. Quando eu vi a sala, tinha ele mais 2 pessoas que ele tinha chamado. Tava os 3 chorando, velho. Depois disso, eu fui num outro psiquiatra. Ele falou, você tá com depressão profunda e severa, tal, não sei o quê. Não te internaram? Não chegou a internar, porque eles me deram uns remédios muito fortes. Mas eu fiquei meio que acompanhado. Durante uns dias assim, eu fiquei meio que acompanhado. E eu virava e falava, mano, vai me internar onde? Eu não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro. Vai me internar onde? Não tinha ninguém pra ficar ali comigo. E aí, quando eu me vi, você falou, como é que começou as lives? Um pouco antes disso acontecer, eu tinha criado um curso, que eu tava na época marketing digital, não sei o que. Eu criei um curso que era como realizar seus sonhos e virar um atleta de esporte. E aí eu olhei aquilo e falei assim, porra, mano, eu criei um curso, me deu sabe aquela veia de criatividade? E eu resolvi colocar tudo no negócio, que eu sabia. E aí um dia eu peguei, fiz o meu próprio curso e virei e falei assim, mano, eu tô ensinando tudo que eu sei, por que eu não uso essa porra? Quando eu fiz isso
e olhei o que eu tinha, eu tava no quarto, que era a casa, e eu falei, mano, o que que eu tenho? Porra nenhuma, eu tenho um computador, uma mesa, já tinha conseguido um emprego, eu fiz um bico lá no pessoal da CCXP, fui contratado como responsável da arena de games, e aí ali eu ganhei uma graninha que dava pra eu me sustentar 2 meses. Legal. Ganhei essa graninha que foi de dezembro de 2017 pra janeiro de 2018. No dia 5 de janeiro eu falei, cara, vou abrir live. Eu tenho uma webcam, tenho um computador, tenho internet. E, mano, sei lá, é isso. E aí eu comecei a fazer live pra 5 pessoas, pra 10 pessoas, pra 10 pessoas, pra 15 pessoas. O primeiro mês foi isso, de live pra média 10, 15 pessoas. Eu olhei ali e falei, pô, o que que eu tenho? Porque eu não tinha muita coisa. Eu falei, eu tenho uma história, que é o que você falou, eu tenho uma história, eu tenho um nick, que é o meu nome, Gaules. Ninguém me conhece por Alexandre, me conhece por Gaules. Sim. E eu falei, qual a Alexandre história Borba. É os caras que se fudia pro Império Romano e não se entregava nunca. Então eu virava e falava assim, porra, mano, eu nem lembro direito como eu escolhi esse nome, como esse nome veio parar pra mim. Mas era meio que quando eu era pequeno e jogava bola o dia inteiro, a molecada na época de Asterix e Obelix falava assim, porra, mano, você não cansa, parece um Gaules, porque toda hora você quer jogar. Você fica o dia inteiro, você jogar bola em 3 clubes diferentes, no colégio, sei o quê, você parece um Gaules. E aí o pessoal achou esse nome engraçado, começou a me chamar de Gaules. E aí, quando eu entrei na Lan House a primeira vez, tava assim, coloca o seu nick. Eu virei e falei, Gaules. E aí, quando eu fui começar a fazer stream, eu falei assim, cara, tem uma história aqui. Os gauleses. Se eu parar de ser um cuzão com a vida e tentar dar mais do que eu recebo, ou pelo menos tentar dar pra vida coisas boas, eu acho que vai retornar. E aí eu criei a história da tribo gaulesa. Que eu virei e falei assim, cara, eu vou dar o que eu tenho, que é meu nome. Então, todo mundo que chegava ali e seguia o canal, falava, pô, bem-vindo à tribo. Pô, agora você é um gaulês. Ah, mas o que é um gaulês? Eu contava as histórias. Eu conto as histórias. Eu falo, pô, é um cara que Luiz não Eduardo, existe, fechou. é um cara Depois que eu vou vai ver se isso. fuder muito, mas eu fui criando uma comunidade ali, pequena, mas uma comunidade. O mercado como um todo começou a olhar aquilo. Cara, eu fui jogar bola um dia com todo mundo meio que do mercado, o pessoal ria de mim. Falava assim, ah, porra, aí, ó, bem-vindo à tribo, tal, não sei o que. Zoava esse lance de tribo. Que falava assim, pô, o cara já fez de tudo e agora ele tá aí um fudido. Então, cara, uma pessoa que passou por tudo que eu passei em relação a ser jogador, ser um cara vitorioso, ser um empresário, criar uma agência que tá transmitindo pra milhares de pessoas, de repente tá numa live, chapado de remédio, pra 5, 10 pessoas te assistir, pedindo dinheiro pra pagar aluguel e remédio, é estranho. Teve um dia fatídico, porque essa minha ex que ficou com as coisas, ela também era da indústria. Aí teve um dia que eu tava lá fazendo live, logo no começo, tal, acho que era o primeiro ou segundo mês. Aí ela apareceu, falou assim, porra, vim ver se você tá bem, tal, não sei o que, pá. Caralho, como assim? É, mano, passava, sei lá, acho que era peso na consciência, sei lá que merda era. Na época, eu já fazia minha stream, tinha um pouquinho de gente que assistia, tinha a meta de doação, que era assim, pô, eu preciso de R$2.000 no mês para conseguir pagar o aluguel, para conseguir comer uma refeição por dia e para comprar os meus remédios. E além disso, eu ainda tava fazendo dívida com o psiquiatra, com a psicóloga, que eu não podia parar de ir nesses lugares. O remédio, o psiquiatra, muitas vezes tinha parte que ele me dava, parte que eu tinha que comprar, que era caro. Entendi. E eu botava lá, preciso de ajuda para remédio, preciso de ajuda para aluguel. E eu não tinha vergonha disso. A pessoa entrava ali, para mim foi uma terapia muito grande, porque eu fazia live das 7, 8 da noite até, sei lá, 5 da manhã, até quanto eu meio que aguentava. E eu passo muitas madrugadas. A minha live hoje ela não é tanto, ela vai até umas 3, 4 da manhã, tal, começo todo dia às 5 horas da tarde, vai até umas 3, 4 da manhã. Mas a live já foi muito da madrugada e ela ainda é da madrugada. E na madrugada tem muita gente com insônia, muita gente com depressão, muita gente que tá solitária. E eu comecei a criar uma comunidade em cima, não dessas pessoas, mas em cima de coisas assim, cara, vamos passar. Tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Vamos passar esse tempo junto? Porque talvez melhore as coisas pra gente. Então, sempre foi um pouco em cima dessa cultura. E aí, quando ela me chamou, eu desci, ela falou, ah, pô, não sei o que, vim ver se você tá bem. Eu falei, tô bem e tal, mas por que você veio aqui? Ah, então, é porque ninguém quer te dar esse toque, mas eu vim te dar esse toque. Aí eu falei, qual toque? Ela falou, porra, mano, você virou uma piada dentro do mercado. Tá todo mundo falando de você. Aí eu falei, mas todo mundo falando de mim o quê? E aí foi muito forte, porque ela falou assim, olha o que você se tornou. Ela falou, o mercado tá rindo de você porque você está mendigando na internet. Aí eu olhei e falei assim, pô, obrigado, era isso? Ela falou, pô, mas você vai parar?
Aí eu falei, não. Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, daqui a um tempo você descobre. Nisso daí eu voltei pra casa, eu tinha parado a stream pra atender. Eu voltei, daquele dia em diante eu virei uma máquina, que eu falava assim, eu fazia 8, agora eu vou fazer 16, agora eu vou fazer 20, Ele é agora muito eu vou foda, fazer mano. 37, agora eu falo, foda-se, eu vou vencer. E aí muita gente falava assim, mano, como esse cara aguenta fazer isso? E eu pensava assim, como que eu não aguento? Como que eu não aguentaria? Eu tenho que aguentar fazer isso. Porque é uma história de tanta, não maldade, mas é um negócio cruel. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, mano, isso não vai me derrubar. E aí foi nisso que eu me apoiei pra conseguir todo dia fazer muitas horas. E aí depois disso o pessoal falou assim, mas porra, esse cara tá drogado. Eles chegaram a pedir pra tirar o meu canal da Twitch. Caralho, cara. Porque falavam que tinha alguém se drogando fazendo live, porque ninguém aguentaria fazer isso. E eu falava assim, mano, isso não é que eu tô me drogando, é porque eu tô fazendo uma parada com tesão. Porque se eu não fizer virar por mim, ninguém vai fazer virar. E aí foi meio que um caminho que eu olhei e falei assim, eu gosto de cinema, fiz cinema. Pra mim, um dos filmes que eu gosto muito é A Vida é Bela. E eu falava assim, porra, mano, eu preciso transformar tudo de merda que eu tô passando em coisas boas. Quando eu falo assim da Vida é Bela, é um negócio tipo assim, quando eu abri a live, eu ficava muito tempo fazendo live. E os caras falaram assim, pô, você não vai comer? E eu não tinha grana pra comer. Em vez de pegar, sei lá, 20 reais e comprar alguma besteira, eu ia no mercado e tal, numa feira e comprava muita fruta. Então eu fazia as lives com fruta e água. Só que eu não falava, tipo, não tenho dinheiro pra comer, você não tem como me ajudar. Eu falava assim, mano, eu tô comendo fruta, porque fruta faz bem. Eu tô bebendo água porque é melhor que refrigerante. Então, eu sempre tentava Ver o lado positivo. exatamente. E não esconder, mas falar, porra, mano, é o que eu tenho hoje. Tá bom, eu tô vivendo. Era muito difícil, porque você não tá passando uma mentira. Era o lance de eu descer pra falar, ouvir um negócio daquele, voltar pra lá e falar, não, mano, tá tudo bem, relaxa, não aconteceu nada. Eu olho e eu nunca senti vergonha das coisas que eu passei ali, eu nunca reclamei de falar, porra, mano, tá ruim. Não, é um momento, vai passar. E aí eu comecei a olhar e falar assim, o que eu posso fazer? Porque agora eu tô fudido, o que eu posso fazer? Ajudar. E aí eu comecei a ajudar e começou eu me sentir bem, me sentir melhor. E aí eu comecei a olhar o mundo de um outro olho que eu falava assim, porra, velho, as pessoas estão achando que eu tô nessa situação, beleza, tem gente que tá pior e tá feliz, e eu que tô mal, eu vou conseguir ajudar essas pessoas. E aí o que eu comecei a fazer? Todo dia eu tinha uma grana que eu separava ali 20 conto, que dava pra eu comer e pagar algumas coisas ali do dia a dia. E aí, eu separava 10 reais, por exemplo, pra eu ir jantar. Só que aí, quando eu ia jantar, eu pegava um morador de rua e falava, mano, vamos jantar comigo aqui, velho. Eu divido meu prato com você. Ou às vezes eu pagava o jantar da pessoa ali no barzinho, no bar que tinha lá perto de casa, pra ouvir a história. Então eu falei assim, porra, velho, como é que esses caras foram parar na rua? Ninguém olha pra essas pessoas. E aí eu comecei a fazer um ciclo de amizade com os moradores de rua da minha região. E o que eu fazia? Eu filmava aquilo. E aí eu falava assim, porra, se tem um amigo que ele pode fazer o story da balada, do hotel, da viagem, do carro, do não sei o quê, por que eu não posso fazer momento com essas pessoas? E eu comecei a fazer os highlights, as histórias de cada um dos moradores que estavam ali próximo. Isso começou a me dar uma força. Porque aí veio as pessoas falar assim, porra, mas você tá ajudando, mas precisa mostrar? Eu falo, claro que precisa. Porque se eu ajudar uma pessoa e mostrar que isso é bom, outras pessoas vão se sentir nessa forma de ajudar. E continuei firme. E aí foram as coisas que a gente foi criando a máquina dos sonhos. Era uma forma que eu falava assim, ó, hoje eu tô precisando de grana pra viver. Vai ter um momento que a gente não vai precisar. Que eu não vou mais precisar dessa grana de doação pra bancar manter, o mínimo, né? Pra bancar o mínimo. E a partir desse momento a gente tem um compromisso que 50% pelo menos eu vou retribuir. Então, de lá pra cá até hoje, todos os meses eu pago a faculdade de um monte de gente, eu pago o médico, eu pago... Cara, eu não sabia disso. Mano, 50... Foda. Eu comecei a juntar a graninha. E aí, quando eu comecei a Muito juntar a foda graninha, isso, Wanderlei, eu falava, velho. mano, porque Muito eu quero foda. presentear as pessoas. E tinha um campeonato que era Blast, que ninguém transmitia em português. E aí eu entrei em contato com os caras e falei assim, cara, eu quero transmitir esse campeonato. O cara falou, quanto é? Era uma grana, velho. Era uma grana. Eu virei e falei assim, beleza, velho. Eu separei aqui, trampei 2, 3 meses, peguei tudo que eu tenho, ainda vou precisar trampar mais uns, mas eu vou comprar o direito de transmissão desse campeonato pra eu poder transmitir. Transmitir. O Brasil foi super mal, mas os números foram bons. Nisso daí eu criei uma relação com os caras,
Porque os caras falaram, pô, o seu número foi melhor que a transmissão oficial. Então eu comecei a ver e falar assim, cara, eu vou pegar essa grana, eu investi na minha comunidade, que era, eu quero dar pra vocês de presente esse campeonato, porque eu não tô ganhando, muito pelo contrário, eu tô pagando pra transmitir. Só que é um presente pra gente, porque o que a gente tá fazendo com esse dinheiro? A gente já ajuda várias pessoas, vamos fazer isso. Difícil é você chegar no topo e se manter. Porque o cara ele começa a ganhar dinheiro de stream, ou ele ganha dinheiro de qualquer coisa, chega sexta, ele quer ir pra balada. Chega sábado, ele quer sair, ele quer... Quando você falou qual idade você tem, o ano passado eu não sabia que era meu aniversário. Porque eu não me dei o direito de passar o meu aniversário, porque eu falei assim, cara, esse ano é um ano que eu tô de entrega aqui pra tribo, pra números, pra coisas que eu preciso fazer ali, não por mim, porque eu já tô bem. Mas e as pessoas que dependem de mim? É muita gente. Então eu falava assim, sexta-feira à noite, por que eu vou estar na balada, agora que eu tenho? E o cara que tava comigo, quando eu tava com fruta e água, ele tá precisando de uma companhia. Então é um processo que eu olho e falo assim, mano, não posso, não é abandonar. Existe uma fase de todo mundo que tá ali. Tem pessoas que estão chegando agora, tem pessoas que estão ali há mais tempo. Né? Aí são duas coisas que pra mim também marcou muito, que foi, eu fiquei até o penúltimo Major, né, o de 2019, eu fiquei na casa, porque eu falei, ali eu vou bater o recorde, velho. Ali eu sabia, tava pra acontecer. Eu falei, ali Você vai via ser. A tendência nos números. Eu via os números, eu via como é que tava o time do Brasil. E aí eu falei, mano, eu vou fazer um espetáculo, vai rolar a La Triboneira, que é o nosso estádio e tal. Mano, eu sonhei aquilo. Só que aí eu olhava e falava assim, mano, eu tenho uma internet. Eu tenho a energia do prédio, que às vezes dá uns pipoco. A minha internet não é tão boa. Mas eu vou fazer acontecer com o computador, com o mesmo computador que eu tinha, a webcam, do jeito que eu sempre fiz. E aí a gente botou 150 mil, que foi o recorde brasileiro até hoje. Ninguém colocou mais no stream. E aí quando os caras olharam 150 mil, e tem gringo que até hoje, o cara faz post e fala assim, porra, mas que tem, né? Que é isso? O cara fala assim, porra, como é que os caras estão assistindo um maluco, literalmente, um maluco dentro de um quarto transmitindo 150 mil pessoas numa kitnet. E aí eu virei e falei assim, quando acabou o campeonato, a gente bateu todos os recordes, eu virei e falei assim, eu fiz isso pra um dia mostrar que é possível. Você que tá em casa fudido, você que tem o sonho de ser um streamer, ou sei lá qual é o sonho que você tem, e você não tem ferramenta, porque vai ter um dia que os caras vão falar, pô, mas deu sorte, pô, mas o cara fez com isso, mas tinha estrutura, seu cu, mano. Porque olha com o que a gente fez. A Blast, eles fizeram um evento aqui em São Paulo, foi no ginásio de Ibirapuera, eles fizeram um setor, o primeiro setor, que era a La Triboneira. A gente vendeu 700 ingressos em 2 minutos. Quando eles me levaram pro evento, eu usava webcam ainda. Eu tinha um notebook, uma webcam, pedi o computador pra eles. O cara do evento, ele me levou pra conhecer o evento e tinha um caminhão da Globo que tava fazendo a transmissão. E, cara, um caminhão, um satélite, não sei quantas pessoas. E aí eu virei pra ele e falei assim, muito legal, velho, mas eu sozinho vou bater o número deles. Ele falou, deu risada, tal. Quando terminou o campeonato, ele falou, você bateu o número deles e eu nunca mais desacredito no que você falar. Porque, mano, era eu, uma webcam, um monitor, um computadorzinho, pai, a gente fez. E a tribo. Aí eu falei assim, pô, vou me mudar. Cheguei no Samurai, que era um morador de rua, e eu virei e falei assim, Samurai, vamos comigo que hoje você vai comprar a sua casa. E a gente comprou uma casinha pra ele. Ele comprou o terreno, ele escolheu o terreno, ele falou, eu quero construir, porque um dia eu tava jantando com ele, falei, qual que é seu sonho? Porque daqui a pouco eu vou mudar daqui. Só que antes de eu mudar daqui, eu não posso ter minha casa se antes você não tiver a sua. E aí eu comprei a casa, o terreno, comprei o material pra ele construir a casinha dele. Então eu me sentia falar assim, mano, se eu tô ganhando, quem tava comigo tem que ganhar junto. E não importa se tá há muito tempo ou pouco tempo. Por que eu vou ter uma casa se uma pessoa que tá aqui do meu lado, que tá na rua, não tem uma casa? Se você começar a pensar assim, você muda o mundo. Você fala, quanto mais eu faço, mais eu ganho. Quanto mais eu ganho, mais eu ajudo os outros. E quanto mais eu ajudo os outros, mais eu tenho prazer de viver. Eu olhava e falava assim, cara, eu quero tanto, você quer tanto. Quando você não tem, você quer pra tudo. Você quer ter o melhor carro, você quer ter a melhor casa. E aí quando eu comecei a ter, eu falei, mano, não é isso que me atrai. Eu tô com as mesmas coisas. Então eu olho isso e eu falo assim, eu não tenho pra viver muito bem, mas eu tenho pra fazer muitas outras pessoas viverem muito bem. E se eu perpetuar essa filosofia dentre as pessoas que me acompanham, o mundo tá melhor. Se tem uma pessoa me assistindo, ou tem 150 mil, eu não sei.
Eu não fico olhando Você aquilo. não olha? Eu não Interessante, monitoro interessante. aquele rolê pelo número que tá ali. Porque eu falo assim, se eu for fazer um bagulho com tesão só quando tiver muita gente assistindo, ninguém nunca vai me assistir. O Verdade. que eu preciso pra ter muita gente me assistindo? Eu falo uma pessoa. Porque se você tiver uma pessoa te assistindo e você fizer um conteúdo bom, ela vai indicar pra alguém. Vão ser 2. É uma pirâmide. Depois vão ser 4 e vão ser 20 E é e vão multiplicação exponencial. e é exponencial. Então, o que eu percebo muito, que eu fico até um pouco chateado, mas é um negócio que eu tento passar para as pessoas, faz o seu conteúdo ao vivo, ou faz o seu conteúdo online, com tesão e bem. Porque quando aparecer as pessoas, você vai estar pronto. Da stream em si, o meu objetivo, eu sempre falei, desde o começo, desde o primeiro dia de live, quando alguém me perguntou por que você tá fazendo stream. Eu falei, pô, mano, primeira coisa é assim, eu quero fazer o dia de alguém melhor, nem que seja o meu. Se eu fizer o dia de uma pessoa melhor, é um dever cumprido. Então eu sempre abri a live e abro a live com esse objetivo, de fazer o dia de alguém melhor. Mesmo que seja só o meu, mas já é o dia de alguém melhor. Sempre teve essa aproximação muito grande de tentar ser alguma coisa leve e que seja algo que o cara fala assim, pô, mano, que bom que eu tô tirando um peso do dia a dia. Hoje que é tem, muito chato, rapaziada. né? Eu não acho que um streamer tem a obrigação de dar satisfação pro público dele, mas são valores. É um agradecimento. Eu te amo. Eu falo pra quem me assiste que você é parte da minha família, que eu te amo. Então por que eu não tô com você nos seus momentos bons e nos seus momentos ruins? Quando alguém virava e falava assim, porra, mas você tá contando essa história pesada na live, eu falava assim, brother, se eu não contar a minha história pesada, como é que você vai contar a sua? Como é que você chega de madrugada me contando que, sei lá, sua mulher te deixou, o que você foi isso, o que aconteceu aquilo, se eu também não te conto as minhas histórias pesadas? Por que você tem o direito de me contar, ou por que você teria a obrigação de me contar se eu não tenho o direito ou obrigação de contar? Então, são olhares que eu fui trazendo e que são coisas que, porra, mas não importa, pra mim importa. E é assim que você consegue se manter fazendo conteúdo todo dia. É foda. É foda, cara. Fica à vontade aí. Porque, assim, não é. A tua história, cara, e chegar onde tu tá hoje, tá ligado? Não é pra qualquer um, com certeza. Com certeza. Essa vitória, cara, é só. Porque assim, a gente tá contando, a gente tá conversando aqui, você se emociona e tal, Sim. mas quando eu vejo hoje, cara, quando o Jean fala pra mim, cara, olha o Gaules, cara, a gente assiste aqui junto, tá Sim. ligado? Que é um fenômeno, cara. Eu fui conversar com o Murilo da Twitch, ele fala, caralho, o Gaules é uma máquina mortífera, cara. O cara tem números absurdos e você ganhou de novo da vida, tá ligado? Isso é foda. Essa palavra que tá aqui na tua mão é muito foda, tá ligado? Porque isso eu vejo que te define, sabe? Sim. Ouvindo você falar, eu fazia ideia disso. Lembra que eu te falei? Sim. Fazia ideia da tua história. Mas, cara, você falar isso é realmente muito mais profundo e ver a maneira como você como você encarou essa porra toda, não é pra qualquer um, cara. Eu lembro de um tweet que você fez há algum tempo atrás, que me emocionou também, que você falando assim, cara, você tava agradecendo as pessoas da live e tal, por te ajudarem a não se matar, cara. Sim. É muito foda, né? Você é louco, mano. Vou mandar uma foto pro Gal que eu tava assistindo aqui. E aí, Falar quando eu comecei o quanto esse cara é inspiração pra mim, mano. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Ele Você é louco, mano. Mandei até mensagem pra ele aqui.
Tá maluco, mano. Muito foda. Bizarro, né, mano? O que que o cara com uma mentalidade igual ele é capaz de fazer, né, mano? O negócio é loucura, velho. Muito foda.